Esta palavra não chegou até você por acaso. É uma das pregações que já apontam para o mistério do Natal. Há tempo de mudar de vida ainda. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta reta final, rumo ao Natal de nosso Senhor. Já falei, mas vale repetir: Natal não é aniversário de Jesus. Então as equipes litúrgicas, as nossas paróquias, as nossas comunidades, claro, a maioria nunca fez, mas de vez em quando nós vemos alguns vídeos estranhos na internet, né? Esses vídeos ficam pipocando aí no Instagram, no YouTube. Infelizmente, aqui nós temos que dar o braço a torcer. Celebrações mal preparadas, equipes mal orientadas e ideias muito mal planejadas. Tudo errado, tudo errado. Pessoas entrando com bolo, olha aqui, o Papai Noel entrando com bolo para cantar parabéns para Jesus. Isso não forma o nosso povo, meus irmãos. Fica um povo infantilizado, um povo que não conhece a nossa doutrina, aquele católico do IBGE, porque é o católico não praticante, é um futuro protestante. Então precisamos formar o nosso povo, precisamos mostrar para eles a beleza da liturgia e aquilo que nós celebramos no Natal. Talvez você esteja perguntando aí na sua casa: ô padre, mas se o Natal não é o aniversário de Jesus, o que é o Natal? O Natal é a celebração, célebre ação. Por isso a palavra celebração é uma ação célebre, uma ação única que dividiu o mundo, antes e depois dele. É a celebração não do aniversário de um neném, mas de um mistério, o mistério da encarnação. Quando nós rezamos o Ângelus, hoje em dia muita gente nem reza mais, né? É os tais católicos bolinha de isopor, só fica na superfície, eles não se aprofundam. Mas é uma oração própria do católico, e isso os antigos tinham. O meu vovô, a sua vovó, o pessoal da zona rural ainda tem muito, a oração do Ângelus às 18 horas. Hoje você pergunta, a maioria de pessoas que vão à missa no domingo, quem é que lembra de rezar o Ângelus às 18 horas? Ih, a pessoa está com a cabeça em outro mundo, né? Mas a oração do Ângelus, ela aponta para o mistério do Natal. O ano todo se reza o Ângelus e aponta para o mistério do Natal. O anjo do Senhor apareceu a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faças em mim segundo a tua palavra. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é o Natal. Este é o mistério do Natal. O verbo de Deus, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se faz carne no útero virginal de Maria Santíssima. É isso que nós celebramos no Natal. Um Deus que vem nos visitar, um Deus que vem para perto. Aquele que está na manjedoura não é apenas uma criança especial, não é apenas alguém que vem falar de love, mas é o próprio Deus que vem armar a sua tenda no meio de nós para salvar a humanidade. E dito isso, nós entendemos então que aquele que nasce na manjedoura é o Salvador, é o Cristo, o Senhor. Os anjos vão dizer isso para os pastores. Você não precisa tentar descobrir quem é aquele que nasceu na manjedoura, porque hoje está cheio de gente tentando descobrir o que já foi descoberto. Os anjos já disseram quem é a criança. Ele vai dizer para os pastores, para nós, para a igreja: eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu-vos Cristo Senhor. Ele é o Salvador, Cristo Senhor, Salvador. E o que nós entregamos para Ele? Senão os nossos pecados. Tudo aquilo que nós temos, recebemos dele, menos o pecado. Então o que nós somos chamados a entregar para Ele? Aquilo que não é bom, aquilo que nós precisamos abrir mão para sermos pessoas melhores. Aqui o Senhor nos diz, continua ainda nas reflexões do ensino ieso: nada resta dos pecados que são lançados no meu coração. Eles são completamente aniquilados, reduzidos não a cinzas, mas completamente destruídos e esquecidos.
Aquela criança que está na manjedoura, que vai estar com o bracinho aberto, o que ele está pedindo? Aí vem os emotivos, né? Os catorentes, que é católico carente, os catorentes. O bracinho erguido, ele está pedindo colo, ele quer colinho. Na verdade, o bracinho erguido do menino Jesus, ele está pedindo os nossos pecados. É como se ele dissesse a você: dá-me os teus pecados nesta noite, para que não apenas a noite seja santa, mas que a sua vida seja santa. Que esta estrela brilhe não apenas no céu, mas no seu coração. E olha que bonito, quando você entrega os seus pecados a Jesus, Ele não vai transformar aqueles pecados em cinza, porque Jesus vai dizer que cinza é alguma coisa, mesmo que seja um pó, mesmo que seja um sujinho, mesmo que seja quase um nada, a cinza é alguma coisa. E quando você entrega os seus pecados a Jesus, nem cinza restarão, porque o pecado será completamente destruído e consequentemente esquecido. Você já pensou nisso? Quando você entrega o seu pecado a Jesus, ele é destruído e Deus não lembra mais. Isto é misericórdia, isto é vida nova. É esta experiência que as pessoas precisam ter na igreja. É esta experiência que você precisa buscar na sua vida espiritual. É esta experiência que você precisa buscar nas adorações que você faz. Um entregar-se a Deus de tal modo que aquilo que é ruim na sua vida é destruído, na certeza de que Deus esquece. O ser humano não esquece, o ser humano vira e volta, ele fica lembrando das coisas ruins. Deus, ele esquece completamente. Isto é uma vida de entrega. É o amor que me move a fazer isso. Deus não faz isso apenas por obrigação, e tão pouco por obrigação. Ele não faz isso porque não teria outra coisa para fazer, mas aquilo que move o Senhor é o amor que Ele tem por cada um de nós. E este amor é manifesto no presépio. Na noite santa, você verá o neném deitado na manjedoura. E o que é a manjedoura? Ela é feita de madeira, são paus cruzados. Aí tem um atrás, um na frente, tem um coxinho. Ali Nossa Senhora e São José prepararam um bercinho para Jesus. Veja, manjedoura, comida. Então Jesus é comida, é o pão da vida. Paus cruzados, cruz. Então quando você olha para a manjedoura, você já lembra da cruz. Toda criança quando nasce, ninguém acha que ela vai morrer um dia, não é verdade? Não, ninguém pensa em morte ali, ela é vida, é um neném, é a vida nova. Mas quando Jesus nasce, aquele nascimento de Jesus, ele já aponta lá para a sua morte. Ele é Cristo, o Senhor, o Salvador. E onde isso é confirmado? Nos Reis Magos. Tem gente que acertou em casa, parabéns. Quando o rei mago, ele oferta os presentes, e sobretudo a mirra, quando ele entrega para Jesus a mirra, ele está mostrando a morte. Aquele menino nasceu para morrer, e é pela sua morte que virá a salvação. O pecado entregue a Jesus, ele deixa de existir, ele perde-se para sempre no oceano de misericórdia. Então uma historinha que eu gosto muito de contar para as crianças da catequese. Você pega um copo de água, pega uma colher de sal, coloca no copo de água e mistura, e fala com elas: não bebe não, mas põe o dedo aqui. Eles põem o dedo, salgado. Aí depois você leva as crianças para um lugar que tem muita água potável. Você pega uma colher de sal e faz assim na água. Aí você pega um pouquinho de água e fala: toma. Não tem gosto de sal não. A quantidade de sal foi a mesma. Uma colher de sal no copo, uma colher de sal naquele recipiente, talvez uma lagoa, um mar. O mar já é salgado, né? Mas muita água. Olha que estranho. No copo fica salgado, aqui nessa quantidade de água não fica. Então os nossos pecados dependem aonde nós os colocamos.
Se você fica colocando o seu pecado no copo do teu coração, ele vai mudar toda a sua vida, ele vai mudar o sabor da sua vida. Mas se você joga esta colher de sal na água da misericórdia do coração de Cristo, aquilo não consegue mudar a água vai anular o sabor do sal. Então aqui está dizendo que nós devemos lançar o nosso pecado no oceano da infinita misericórdia de Deus. Nós não entendemos bem o que é infinito, a gente tem uma noção, mas infinito é aquilo que vai e nunca virá. É o eterno, O pecado que é acolhido por uma alma, porque nós temos dois caminhos. Qual que é o primeiro caminho? Você pegar o pecado e jogar no coração de Cristo. Qual é o outro caminho? Você se agarrar ao pecado. Eu sei que de vez em quando as pessoas não ficam muito satisfeitas com as coisas que eu digo, mas uma preocupação que eu tenho, porque eu vejo isso, é que eu não vejo assim uma diferença gritante entre as pessoas que frequentam a igreja e aqueles que não frequentam. Parece que todo mundo está vivendo a mesma coisa. Estranho isso, estranho. A pessoa que não comunga, ela vive com aquela que comunga. A pessoa nessas baladas da vida estão aprontando lá, e os que vêm à missa que vão aprontam a mesma coisa. Tem alguma coisa estranha, não há, meus irmãos? Você não acha estranho que as pessoas que dizem que ter fé, que participam até da igreja, recebem os sacramentos, elas têm na cabecinha delas os valores das pessoas mundanas? Elas têm feito mais ou menos igual a pessoa que não tem fé. E Jesus vai dizer aqui o que aconteceu com estas pessoas. Apesar delas estarem na igreja, é porque o pecado nessas pessoas foi acolhido. Elas não lutam por conversão, elas lutam por aceitação, por abraço, por acolhida. A conversão que é bom nada. Então aqui está dizendo, o pecado que é acolhido por uma alma, agarra-se a ela. E é difícil, viu? É o famoso abraço de tamanduá. O pecado faz isso. Ele abraça você, e quanto mais tempo ele fica na sua vida, mais difícil será tirá-lo. Mais difícil será tirá-lo. Pega uma pessoa que bebeu hoje um copo de cerveja, a primeira vez na vida, e pega um alcoólatra e diga para os dois, não beba mais. Você verá que o primeiro tem facilidade, o segundo vai ter uma dificuldade imensa. A pessoa que talvez deu o primeiro trago numa droga, diga para ele, não use isso nunca mais. E pega uma pessoa que já está no vício, não use isso nunca mais. Você verá a diferença dos dois na dificuldade de largar o vício. O primeiro é mais tranquilo, porque está no início. O outro já deixou enraigar. O pecado, ele agarra a sua alma e torna-se um veneno. Não há pecado, não há veneno pior para o ser humano que o pecado. Ele vai envenenando a sua vida, envenenando a sua mente, envenenando o teu coração. Um câncer que se espalha. Olha o que está dizendo aqui, meu Deus, forte. Um câncer que se espalha, destruindo o organismo espiritual. Eu já acompanhei várias pessoas aqui em Divinópolis. Temos a ACOM, que cuida de pessoas com câncer. Eu já fui ungir pessoas que estavam na última semana de vida. E os médicos falam, padre, pode dar unção, converse com a pessoa, ela já sabe, já está cheia de metástase, espalhou pelo corpo todo, agora é rezar, nós vamos mandar ela para a família, etc. A pessoa já sabe daquilo. Olha, e aquela pessoa que recebe essa notícia, vem a tristeza, vem a revolta, depois vem a aceitação, vem ali o entregar-se a Deus e a partida. Jesus está falando aqui no ensino IESO, que o câncer, ele vai destruir o nosso organismo físico. O pecado, ele vai destruindo o nosso organismo espiritual. É interessante quando algumas pessoas vêm pedir direção espiritual, e a gente começa a puxar o fio do novelo ali, e você vai conversando com a pessoa e vai puxando. É muita metástase espiritual. É muito pecado, o negócio já espalhou. Aí o negócio não está bom em casa,
não está bom no trabalho, aí não está bom com ela mesma, ela não tem vida espiritual, é uma confusão. Então Jesus está falando, o pecado te afasta da santidade e está bem-aventurança. E por fim, meus irmãos, você pode estar perguntando, se eu entregar o meu pecado a Deus, eu vou receber o que de volta? Ele diz aqui, a minha graça. Eu derramarei sobre ti uma abundância de graças, preciosas graças que santificam a alma e fazem brotar virtudes onde antes não havia nada, além de um jardim abandonado, habitado apenas pelas sombras do vício. Então eu não sei se o seu coração hoje é um jardim abandonado, habitado pelas sombras dos vícios, mas basta você entregar tudo isso a Deus, Ele vai derramar abundante graça na sua vida, abundante bênção na sua vida. Esta manhã, você é chamado a trocar o pecado pela graça, a abandonar a escuridão para receber a luz, a doença pela saúde, a tristeza pela alegria. E não precisa fazer muita coisa, meus irmãos, é um único ato de confiança. Um único ato de confiança. Você que é devoto da Divina Misericórdia, e você que tem o diário de Santa Faustina, leia todos os dias um parágrafo, faz muito bem para a alma, uma leitura espiritual. Santa Faustina. Santa Faustina vai dizer que a misericórdia de Jesus que está para nós, ela não quer muita coisa, ela quer apenas um ato. Um ato. E que ato é esse? A confiança. A confiança de se lançar, a confiança de se entregar, a confiança da providência. Deus provê, Deus Ele vai prover, Deus proverá. A misericórdia nunca falha. É remédio, conforto e fonte de confiança. Esta palavra não chegou até você por acaso. É uma das pregações que já apontam para o mistério do Natal. Há tempo de mudar de vida ainda. Preparamos a nossa casa, preparamos o nosso coração. Muita gente já preparou aí o que vai comer na ceia, já tem os presentes aí para o amigo oculto, tudo preparado. É muito bom, não é? Natal, uma festa maravilhosa, a festa da nossa família reunida. Mas não se esqueça de preparar tudo isso, que não faz mal, faz parte. Pode preparar tudo isso, mas não se esqueça de preparar por dentro, senão você só prepara por fora, né? Tem que preparar por dentro também. E é isso que eu preguei para vocês: entregar ao Senhor o pecado, mudar de vida, abrir mão daquilo que em nós nos contamina, nos estraga, vai destruindo o nosso organismo espiritual. Há muitas pessoas que têm medo do câncer, mas elas não têm medo do pecado, sendo que espiritualmente o pecado é pior que o câncer. Então precisamos cuidar do nosso corpo, claro, mas não podemos descuidar da nossa alma. Infelizmente é o que muitos fazem. Cuidam das realidades terrenas, mas esquecem das realidades espirituais. Meus irmãos, este é o discurso que Pedro teve e que nós precisamos ter hoje. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. Esta é a proposta de Jesus para nós e a proposta da igreja para o mundo. O texto está em Lucas 24, 35 ao 48. Anote Lucas 24, 35, 48. Quem está com folhetinho pode acompanhar no folheto. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e anote o que você achar importante. O vídeo, ele fica no YouTube disponibilizado gratuitamente. Você pode voltar e fazer as suas anotações, talvez posteriores. Nós estamos no período da Páscoa. Meus irmãos, a nossa alegria e a nossa tranquilidade é que nós somos os discípulos de Jesus hoje, e os discípulos de Jesus ontem passaram pelas dificuldades que nós passamos hoje.
Nós não somos os primeiros discípulos de nosso Senhor. Ele convocou os 12, e os 12 que conviveram com ele durante 3 anos, tiveram as suas dificuldades no caminho da fé. Isso não há problema algum, não há problema algum. O problema é quando você não entra no caminho da fé. Alguém me perguntava numa das confissões, e vou contar porque não é pecado. A pessoa me pergunta: padre, eu fico questionando as coisas de Deus, eu fico questionando as coisas da Bíblia. Falei: que alegria, que bênção. Você tem então a vocação mariana, que quando Nossa Senhora recebe o anjo, ela vai questionar o anjo: mas como é que será isso? Como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? É a fé inteligente, é a fé que questiona e a fé que quer aprender. É por causa destas dúvidas que os discípulos trazem no coração que Jesus, com muita paciência, vai aparecer inúmeras vezes. Ele vai aparecer para Madalena, ele vai aparecer para os discípulos de Emaús, ele está na praia, o Pedro traz a rede, ele vai pedir o peixinho, ele vai perguntar se o ama, ele vai aparecer, e ele vai dando os sinais da sua presença, aparece para Tomé: põe a mão aqui, Tomé. Por que isso? Não é fácil compreender a ressurreição, e por isso Jesus ele tem paciência, para que nós possamos entrar na sua escola pascal e possamos, através dos textos bíblicos, fazer a experiência daqueles primeiros apóstolos. Por isso que nós falamos que a nossa igreja, entre os outros nomes, Igreja Católica Apostólica. Por que apostólica? As pessoas respondem muito assim: porque a única igreja que veio dos apóstolos. Também, mas além disso, a igreja ela crê no testemunho dos apóstolos. Eu não vi Jesus ressuscitar, você viu? Eu não toquei nas suas chagas, ele não apareceu para mim, mas eu creio no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares e que deixaram registrado, e isso chegou através da Bíblia na minha família. Eu fui batizado, eu fui inserido em Cristo, eu sou um homem de fé, porque eu creio no testemunho dos apóstolos. Por isso que a nossa igreja ela é uma igreja da palavra, uma igreja do testemunho, uma igreja da Eucaristia. Entendido isso, o texto nos traz mais uma aparição de Jesus ressuscitado. Como sempre, numa forma catequética, Lucas vai nos mostrar que Jesus ressuscitou mesmo, porque existe algumas linhas, né? Se você ler tudo, você fica doido. E se você acredita em tudo que você lê, além de doido, você fica bobo. Então é preciso você entender qual é a fonte daquilo que você lê. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós somos na fonte da igreja, dos estudiosos da igreja, aqueles que têm os originais bíblicos e vão nos passar a verdade do texto. Porque se você lê outras correntes, vou dizer aqui uma que alguns gostam, a corrente da emoção grupal, um efeito psicológico, uma visualização emocional. Não é que Cristo ressuscitou. Os discípulos estavam tristes, carentes, então aquela tristeza de todos criou uma imaginação grupal, então eles acharam que viram, mas na verdade não viram nada, aquilo foi um efeito da mente deles. Tem gente que vai traduzir assim o texto. É por isso que João, e no caso aqui Lucas, ele vai insistir que não é uma presença espiritual, não é um espírito que eles viram, isso é o principal. Ele tinha corpo, podia tocar, ele comia, podia pôr a mão na chaga, ele conversava. Este é o mistério da ressurreição. Jesus ressuscitou em corpo, tanto é que o corpo é tão importante que quando você vai receber a Sagrada Comunhão, a igreja não diz alma de Cristo, ela não diz Espírito de Cristo. O que ela diz? O corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ressuscitado é Ele quem assume no seu corpo a humanidade e nos insere na Trindade. Cristo continua vivo e presente, acompanhando a sua igreja ontem e hoje, e os discípulos de todas as épocas, reunidos em comunidade, podem fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Nós começamos o Evangelho lembrando os discípulos de Emaús.
que todos conhecem a história. Eu vou contar apenas o final. Quando Jesus parte o pão, os discípulos o reconhecem e Jesus desaparece. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Por quê? Porque a igreja de hoje, nós discípulos de hoje, ou reconhecemos Jesus na palavra e no pão, ou nós não vamos reconhecê-lo. Ou nós reconhecemos a presença de Jesus na palavra proclamada e no pão consagrado, ou nós não vamos conhecê-lo. É por isso que a estrutura dos discípulos de Emaús é uma missa. Ele vai pregar, ele vai explicar as escrituras e depois ele vai partir o pão. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Eu queria tanto ver Jesus. Veja-o na palavra e veja-o na Eucaristia. Esta é a lição de Emaús. Eles voltaram com alegria e contaram o que tinham visto e como tinham reconhecido Jesus. O evangelho continua. Enquanto diziam isso, Jesus apresentou-se no meio deles. Aqui nós temos duas considerações importantes. A iniciativa não é dos discípulos. Isso nos alegra. A iniciativa de conhecer Jesus Cristo e de reconhecê-lo ressuscitado não é nossa. A iniciativa é dele. Olha que interessante o que disse o cardeal Cantalamessa. Eu fiz questão de anotar. Jesus toma a iniciativa ao vir ao encontro daqueles homens, sem hora marcada e sem se fazer anunciar de forma imprevisível e inesperada. Quer dizer, Jesus não avisou. Tal hora eu vou chegar. E eu vou. Não. Inesperada, imprevisível, sem hora marcada. É assim que acontece na nossa vida. Jesus não vai marcar encontro conosco no relógio. Por isso precisamos estar atentos às suas manifestações, os sinais da sua presença. E segundo ponto, é que Jesus não aparece flutuando no teto, ele não aparece no canto da sala, ele não aparece sentado numa almofada, não. Ele aparece em pé, no meio deles. Ou seja, o que significa no meio? Ele está no centro. A igreja se organiza em torno dele. Ele é o centro da igreja. Ele deve ser o centro da nossa vida. E guardem, meus irmãos, os que estão aqui, você que está comigo agora, estou avisando que quem avisa, amigo é. Coloque o centro da sua vida em Jesus. E vai colocando as outras coisas em torno. Se você coloca no centro pessoas, situações, coisas, isso tudo tem prazo e data de validade. Jesus deve ser o centro da nossa vida. O seu lugar é no centro da comunidade. É em torno de Jesus que a igreja se organiza e origina. O cardeal Cantalamessa também vai explicar que durante a missa nós estamos em torno do Senhor e Ele é o centro da nossa vida. Mesmo que o altar dificilmente esteja no centro. A nossa igreja ela é redonda, a gente se organiza em meia lua, né? Se o altar estivesse no centro, a gente se organizaria em torno dele. Mais de 97% das igrejas, elas são geralmente em formas retangulares. O altar é aqui e a nave, ela se estende com a assembleia. Raniero vai dizer que não importa o formato do templo, todos estão em torno de Jesus. Ele é o centro, não é apenas o centro físico, é o centro vivencial. A nossa opção fundamental é por Jesus. E Jesus, quando aparece, altamente simpático, ele não vai dizer assim: vamos ver se agora vocês acreditam, né? Não, ele já entra e vai dizer: Shalom, Adonai. A paz esteja convosco. A presença de Jesus, ela traz paz. Só que na Bíblia, quando se fala paz, não é só a paz que a gente entende. O Shalom, ele é tudo de bom. Você pega todas as coisas boas e oferece para uma pessoa. Qual que é o nome disso? Shalom. Na tradução, como não tem uma tradução para Shalom, São Jerônimo traduz por pax, em latim, na sua Vulgata. E quando a Vulgata de São Jerônimo ela é traduzida para o português, esse pax vira
paz. Ou seja, Jesus estava levando para aqueles discípulos somente coisas boas. Ele estava ali com cobrança, com exigência, ele trouxe a paz. A paz esteja convosco. Nós temos aqui as reações dos discípulos e a evolução. Repita comigo: evolução. Evolução. Crescimento. Crescimento. Jornada. Jornada. Sabe o que é difícil na nossa vida? O ser humano é assim, eu sou assim, você também é assim. A gente fica olhando, é o ponto de chegada. A gente não se concentra onde nós estamos. Quando você se concentra onde você está, toda a jornada se inicia ali. Não, a gente se concentra lá no final. Eu já atendi aqui vários universitários. Padre, me dá uma bênção. Estou começando agora na faculdade, são 3 anos, são 4 anos. Porque o cara já está lá na frente, Não são 5 anos, são 5 anos de dias do presente. É hoje, você não pode puxar o futuro. Então parece que a coisa é longa quando você fica, não, é no aqui e no agora. Então quando você entra nesta jornada espiritual, você não quer já na chegada, você vai caminhando. E aqui no Evangelho nós temos 3 estações, e eu preciso citá-las porque é um crescente. Jesus aparece, repita, eles ficam espantados e cheios de medo. Cheios de medo. Primeiro estágio, espantados e cheios de medo. Jesus pergunta para eles, aí Jesus vai para o segundo estágio, por que eles estão perturbados? Por que vocês estão perturbados? E depois deles verem Jesus e saberem que Ele mesmo, nós temos o terceiro estágio, eles ficaram alegres e admirados. Olha aqui, espantados, cheios de medo, perturbados, alegres e admirados. É assim que acontece na nossa vida. Quando você continua caminhando com Jesus, você vai melhorando, você vai evoluindo, os sentimentos no seu coração, eles vão mudando. Jesus, ele vai mudando, mas você precisa apresentar para ele a sua verdade. Um exemplo bobo que eu sei para criança da catequese, mas que serve para nós adultos, que nós às vezes somos bobos mesmo. Você não almoçou, correu o dia todo, 3 horas da tarde, seu estômago está até aquele buraco. Você chega na casa de alguém, a pessoa fala assim, acabei de guardar as vasilhas do almoço agora, você já almoçou? Basta uma resposta. O que a gente fala? Não preocupa não, eu almocei. Então, guarda as panelas. Aí você só fica olhando, aqui é frango dourado, aquele arroz soltinho, aquele feijãozinho. Não, eu já almocei. Meu filho, você já almoçou? Então tá bom. Se é uma família amiga, e você diz, que bom que você ofereceu. Eu corri tanto esta manhã, que eu não comi nada até agora. Não, e aí, senta aí. Deixa eu fazer um prato aqui para você, deixa eu esquentar aqui, a gente vai papeando, você vai comendo. Gente, é a mesma coisa com Deus. Quando você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu estou alegre, eu estou bem, eu estou arrebentando. Deus fala, então, tá bom, não tem o que Deus fazer. Quando você diz, Senhor, eu estou espantado, eu estou cheio de medo, eu estou perturbado, aí Deus, então, eu vou pegar tudo isso, eu vou transformar em alegria, em contentamento, me entendem? Então a nossa oração, ela não pode ser uma oração mentirosa. Deus, ele quer saber da nossa verdade, e os discípulos não eram fingidos. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é muito melhor você lidar com Pedro, que é explosivo e fala o que pensa, do que você lidar com Judas, que é muito simpático, é muito bem relacionado, mas que na verdade ele está passando a perna nos outros. Então é muito melhor você ser verdadeiro com Deus. Então os discípulos não fingiram que eles estavam alegres, eles assustaram mesmo. Quando Jesus apareceu, os discípulos assustaram, e Jesus viu que eles estavam com medo. Agora a pergunta é, por que Lucas coloca que eles estavam espantados e com medo? Porque no Antigo Testamento, todas as teofanias, teos, fanos, teos é Deus, fanos, manifestação. Toda manifestação de Deus, toda teofania, num primeiro momento as pessoas ficavam com medo, e depois elas glorificavam a Deus. Foi assim no Monte Sinai,
Foi assim no Egito com as pragas, foi assim com o profeta Elias, foi assim com Eliseu, que despertou a fúria de Jezabel. Está cheio de textos na Bíblia onde Deus se manifestava e o pessoal ficava com medo. Por que Lucas coloca que eles ficaram com medo quando viram Jesus? Porque era Deus aparecendo. O nosso sentimento para com Deus, o primeiro deveria ser espanto, admiração e medo. Medo de quê? Da grandeza de Deus e da pequenez que somos nós. Aí depois viria a alegria, depois viria a fé. Então Lucas não escreve que eles estavam com medo por acaso. Aqui é um reconhecimento da divindade de nosso Senhor. O medo no Antigo Testamento precede a fé, o temor e a adesão. E o texto continua. Jesus vai perguntar: por que estáis perturbados? E por que tendes dúvida no coração? Por que da pergunta? Qual o motivo da pergunta? A resposta seria a própria vida de Jesus. Porque Jesus não está fazendo nada que ele não tenha falado. Jesus não está vivendo algo que ele já não tinha predito na sua palavra. Jesus já tinha dito: eu vou entrar em Jerusalém, eles vão me matar, eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É a surpresa que não deveria ser surpresa, mas se tornou surpresa. Num livro de estudo bíblico vai dizer assim, faço questão de compartilhar com vocês: a ressurreição de Jesus foi um fato real, incontornável, e que contudo os discípulos descobriram e experimentaram após um caminho longo, difícil, penoso, carregado de dúvida e incerteza. Bonito também, não é? Quer dizer, não é fácil como a gente acha. Não, crê em Jesus ressuscitado. Mas como que é esse negócio aí? Como que é que um corpo vê a vida? Porque os discípulos que estão assustados aqui, eles viram que ele morreu mesmo. Não era uma encenação. Essa é uma outra corrente que a igreja combateu, que é uma heresia, né? Há alguns que falaram que Jesus morreu, ele fingiu que morreu, fingiu e ficou lá no túmulo 3 dias fingindo, falou 3 dias de descanso. Depois abriu a pedra, ele saiu, que ele não tinha morrido nada. Pelo amor de Deus, é outra corrente. Eles viram que ele morreu mesmo, tanto que quando os centuriões chegam, eles veem que o bom e o mau ladrão estão vivos, estão os dois lá, batendo boca um com o outro, até na cruz. O pessoal gosta do fuxico, né, gente? Nossa, até no alto da cruz eles gostam do fuxico. Aí está o mau ladrão falando do lado do bom ladrão, esses dois morreram até agora, quebra a perna deles aí. Por que quebrar a perna? Porque quando você está com a perna quebrada, você não consegue se sustentar na cruz e você morre asfixiado. Os condenados à cruz, eles morrem asfixiados. Quando eles chegaram perto de Jesus, o centurião disse: esse não precisa quebrar as pernas, ele já está morto. Mortus est, ele está morto. Aí alguém pega uma lança, joga na mão do soldado Longínus, que deu no português Longuinho, porque era São Longuinho. Aí pediu para Longínus conferir se ele tinha morrido. Aí ele pega a lança e envia no coração de Jesus. Aí jorrou sangue e água. Aí ele respondeu: mortus est, quer dizer, ele está morto mesmo. Aí tiraram aquele corpo morto, ferido, com esse lançaço no coração, e colocaram no colo de Nossa Senhora. E todo mundo lá, ó. Imagina que situação, hein? 3 dias depois, este Jesus está lá no meio deles. A paz esteja convosco. Se coloque no contexto que você entende o susto. Imagina você faz um velório de um ente querido, aí enterra. 3 dias depois, você chega no quarto dele, está deitado na cama. Meu filho, porta que passa 1, passa 10. Mas como? Estão me entendendo? Eu gosto de contextualizar para você ver que não é uma coisa simples. Nós estamos há 2024 anos depois, a gente já nasce escutando: crê em Jesus Cristo, ele ressuscitou. Mas para os discípulos não era uma coisa fácil, muito difícil. Como? Ele morreu, a gente viu que ele morreu. E Jesus ainda, para mostrar que era ele mesmo, falou: olha, não sei o que vocês estão com medo, então olha aqui, ó. Meu Deus do céu, as chagas estavam abertas nas mãos, nos pés. E quando ele mostra o lado, está aberto, não cicatrizou não.
aquela ferida enorme, com acesso direto ao coração de Jesus. Eles sabiam que o único homem que devo lançar foi ele. Aí Jesus fala: vede, vede minhas mãos e os meus pés, sou eu. Ou seja, não é um fantasma, que se fosse um espírito, ele não teria chaga. Quem que estava chagado? Era o corpo do Senhor. Então ele vai dizer: olha, tocai-me e vede, se quiser pode tocar. Não é um fantasma, sou eu mesmo. São Jerônimo vai dizer que esse tocar e vede é para que nós olharmos para a Eucaristia. Olhe para a Eucaristia. Você pode tocar no corpo do Senhor também. Mas eu posso tocar no corpo do Senhor? Pode. Quando você recebe a Sagrada Comunhão, ou você o recebe nas mãos, tocando com as mãos, ou você recebe na língua, tocando o alimento sagrado. Vede, sou eu mesmo. Aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, ele continua dizendo para a sua igreja: olha para a Eucaristia, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Vocês estão entendendo que Jesus não está preocupado, em primeiro lugar, que eles acreditem que ele ressuscitou, mas a preocupação de Jesus é que eles acreditem que o corpo dele ressuscitou. Porque se fosse só Jesus ressuscitado, não era tão problema. O problema aqui é o corpo, não é a ressurreição, é o corpo. Como que o homem morto ressuscita no corpo? Porque na alma, muita gente já acreditava. No espírito, muita gente já acreditava. O problema é no corpo. Como que esse corpo está andando aí? Por isso que Jesus se mostra como verdadeiro homem. Ele é uma pessoa, e é pela humanidade de Cristo que nós somos inseridos na Trindade. Um dia, meus irmãos, nós teremos também um corpo glorioso. Nós não seremos eternamente um Gasparzinho. Imagina, você viver a vida toda para ser um Gasparzinho. Quem é você? Eu sou o Gasparzinho, o fantasma legal. Pelo amor de Deus. E tem gente que acha que a pessoa morre, ela vira um fantasminha. Não. São Paulo diz que Deus nos concederá um corpo glorioso, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro dos viventes, e nós ressuscitaremos com ele. É por isso que a igreja, ela zela por aquilo que o mundo quer atrapalhar, e o mundo não entende, e nós não vamos mudar também não. O nosso corpo, ele é importante, ele é sagrado, ele é templo do Espírito Santo. A igreja não preocupa apenas com a salvação da sua alma, mas com a santidade do seu corpo. É o ser integral. Jesus vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito e que ele habita em vós? Quer dizer, o nosso corpo é lugar de Deus, é manifestação também de Deus, e Jesus não prometeu a nós apenas o seu Espírito em Pentecostes, mas na quinta-feira santa ele nos deu o seu corpo. Então a valorização da igreja, nós somos o corpo. Corpo de quem? De Jesus. Aí Jesus a igreja é o corpo de nosso Senhor, ele é a cabeça, e nós somos os membros. E como que eu alimento a minha fé? Participando da Eucaristia, recebendo o corpo de Cristo. Dito isso, mostrou as mãos e os lados, as chagas, as santas chagas. Você tem devoção às santas chagas? Tá, quem tem, continue. Quem não tem, procure ter. Não é? Rezar pedindo Jesus a sua bênção pelas suas santas chagas, pelas chagas da tua mão direita, dai-me, Senhor, a santidade de coração. Pela chaga da mão esquerda, abençoe a minha vida de santidade, sonhos e projetos. Pela chaga do teu pé direito, guiai-me pelos caminhos da justiça, da verdade e da paz. Pela chaga do teu pé esquerdo, fazei-me que caminhe nos teus caminhos, verdade, caminho e vida, o único caminho ao Pai. Pela chaga do teu coração, que jorraste sangue e água, dai-me o santo batismo, a santa Eucaristia. Pelas tuas santas chagas, Senhor, salvai almas. Uma devoção maravilhosa. São as santas chagas de nosso Senhor, sinais extremos do amor. Sinais extremos do amor, não são mais chagas de dor. A chaga da dor foi na cruz, as chagas da ressurreição são marcas da vitória. Padre, por que não cicatrizou? Alguém já me perguntou isso. Por que não cicatrizou a chaga? Porque senão os discípulos não saberiam que aquele corpo era do crucificado, era um outro. Então as chagas estão com Jesus eternamente. Um dia, se Deus quiser e nós quisermos também, nós vamos ver Jesus face a face. Que emoção, hein? Eu pus um videozinho no meu Instagram de umas ovelhinhas. Aí o videozinho está assim, ó:
Quando você chegar no céu, haja com naturalidade. Aí tem que tanto de ovelhinha entrando assim, ó. Aí tem uma ovelhinha que fica assim, aqui, ó. Aí tem uma plaquinha embaixo, eu. Que naturalidade, meu Deus, de eu ver o que eu acreditei a vida toda. Nós veremos em Jesus as suas santas chagas. É para sempre. São sinais do amor extremo de Deus. Então o Senhor mostra as suas chagas para mostrar: eu venci, eu não perdi não, eu estou vivo e ressuscitado. Mostrou as mãos, os pés, as suas santas chagas. E eles se encheram de alegria e admiração e não queriam ainda acreditar. Meus irmãos, o modo como nós viemos à missa não pode ser o modo como nós saímos da missa. De vez em quando eu falo alguma coisa, a pessoa fala: mas o padre fica chamando a nossa atenção. Não é atenção, para você ser um católico de verdade. Você assistir missa, os antigos falavam assistir missa, que a maioria não sabia falar nem o português direito, que dizia latim. Então eles não entendiam muita coisa ali não. As pessoas estudadas, letradas, sabiam, mas o povão era só amém, glória ao Pai. Mas de vez em quando a gente no seminário estudava, o padre quando queria a resposta do povo, não é? Igual os mais antigos, né? Sabiam decorar as respostas. É tu cum espírito tuo. Ele falava, né? Dominus vobiscum. É tu cum espírito tuo. Aí o padre rezava a missa de costa. A hora que que o povo não estava respondendo, o padre fazia assim, ó: Dominus vobiscum. O povo: é tu cum espírito tuo. Aí o padre voltava. E o povo ficava lá, ó, assistindo. Claro, era uma missa celebrada, mas como a pessoa não sabia a língua vernácula, ela não sabia o que estava acontecendo. Foi daí que surgiram os vitrais, as pinturas na igreja, né? Os padres apontavam o que eles estavam falando em latim, para o povo pelo menos imaginar o que estava acontecendo. Hoje você sai de casa não é para assistir missa, você sai de casa para participar missa. Olha como que a coisa é. O ser humano, Deus pode acabar com esse negócio aqui, olha aqui. O povo assistia e reclamava que queria participar. Aí a igreja mudou, vão fazer a missa na língua do lugar. O padre, em vez de rezar de costa, vamos colocar o padre virado para o povo, para ter contato visual. Aí você não vai assistir missa, você vai participar. E depois que o padre está olhando para o povo, eu nunca vi tanta gente assistindo missa. Difícil, não é mole não. Era para assistir, o povo queria participar. Hoje vai participar, o povo fica, ó, assistindo. O que é assistir missa? É não rezar, é não entrar no mistério, é não cantar, é não responder às orações, é não contemplar o Senhor, é não ouvir a palavra. Aí você está assistindo, né? A pessoa assiste teatro, ela assiste jogo, ela assiste filme, ela assiste missa. Ou seja, minha pergunta é: o seu time ganhou e perdeu, o que muda na sua vida? Nada. Muda naquela hora, alegria ou raiva, mas no outro dia mudou nada. Você assiste um filme, o que mudou na sua vida? Nada, o filme ali passou. Você assiste uma peça de teatro. A missa não pode ser. A missa ela tem que nos mudar. Você tem que chegar de um jeito e sair muito melhor. Por quê? Porque você ouviu a palavra, você recebeu a comunhão, você recebeu a bênção, você quer ter uma vida de santidade. Então veja, lá no início os discípulos estavam espantados e com medo. Agora, alegres e admirados. Mudou! O coração que estava triste ficou alegre. O coração que estava preocupado ficou confiante. Você que veio aqui para a igreja pedir a benção: ó Padre, a benção. Pelo jeito que eu estou, meu filho, eu vou morrer essa semana. Semana que vem é 7º dia. Não, acaba a missa, opa, eu quero viver pelo menos uns 20. A missa nos transforma e transforma os nossos sentimentos, como os discípulos foram também transformados. A ressurreição não foi assimilada por eles na hora, e eles foram transformados aos poucos, porque olha que bonito, acontece com a fé o que acontece com a fruta. No caso aqui do latim, acontece com o fruto, mas não é que você fruta para você entender. O que acontece com a fruta? Você vai no supermercado e compra uma manga verde. O que vai acontecer com a manga? Ela vai o quê? Amadurecendo. Eu ganhei, até agradeço quem me deu aí, que eu gosto muito, 2 abacates. Mas verde que eu vou te contar, viu? Só que eu esqueci o abacate no carro. Eu coloquei no banco, atrás do banco do motorista, eu dei uma freada, o abacate foi para frente. Aí ficou lá, esse calor todo, carro fechado. Aí ontem, eu parei o meu carro lá na rua de casa, fiquei em pé, o abacate voltou. Falei, tem 2 abacates aqui. Quando eu vi aqui o abacate, meu filho,
madurinho, delicioso. Coloquei um melzinho assim, ó, um limãozinho, ó, me dê, papai. Era um abacate verde, mas ele foi amadurecendo. A minha mãe entende mais isso do que eu. Quando ela vai fazer compra, ela fala: olha, eu vou levar 2 tomates vermelhos, 2 de vez e 2 verdes, que eles vão amadurecendo aos poucos, não perde tudo. Aí quando ela está usando o vermelho, o que estava verde está ficando maduro, aí o que estava verde está ficando, entendeu? Tudo na vida tende a amadurecer. Aí o cardeal pergunta, canta a missa, tudo na vida amadurece. Todo fruto ele é verde e um dia ele fica maduro. Ele pergunta: o nosso coração está amadurecendo na fé? Ele vai dizer que há pessoas que passam a vida toda na igreja e o coração é verde, não amadurece. A pessoa tem 15 anos, tem 30, tem 40, tem 60, você conversa com a pessoa, ela não amadurece na fé. É um coração verde, não adianta vir à igreja, porque está assistindo, não está amadurecendo. Imagina uma criança pequenininha, bonitinha, passa aqui na frente do altar, eu pergunto para a criança: quem que é aquele lá? A criança fala assim: Papai Céu. Todo mundo: que lindo, dá um abraço no padre, que lindinho. Repita, quem que é? Papai Céu. Oh, lindo, lindo. Aí passa 18 anos, aí vem um rapaz barbado aqui: e aí, meu caro, quem é aquele lá? Papai Céu. Ô, meu filho, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, você continua verde até hoje. Lá atrás eu entendo, mas você não amadureceu na fé, você não cresceu na fé. Estão me entendendo o exemplo? Nós precisamos amadurecer, e o estudo bíblico vai dizer que quando os discípulos veem Jesus, a cada aparição eles vão amadurecendo na fé, e nós precisamos buscar este amadurecimento na fé. E Jesus, para provar que era ele mesmo, que não era um fantasma, ele faz algo que ninguém pensou que ele ia fazer. Jesus pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? Os discípulos: ai meu Deus, ele chegou depois do lanche, vocês também comem, né? Sobrou alguma coisa aí? Meu prato nada. Um minutinho, Senhor. Não sei, eu tenho? Só tem caroço. Pelo amor de Deus, gente. Um lado, não, aqui tem um pedaço de peixe. Temos um pedacinho de peixe, me dê. Por que ele comeu peixe? Aí tem os pregadores brilhantes. É porque na vida espiritual a gente tem fome também. Lá virá um banquete. Pelo amor de Deus, gente. Jesus comeu peixe para mostrar que ele não era um fantasma. Porque fantasma não come, fantasma não pega, fantasma é um espírito, um espectro. Ele vai comer o peixe para falar com eles o quê? Vede, eu não sou um fantasma. Foram essas as palavras que eu vos dirigi quando ainda estava convosco. Tente-se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Repita comigo: lei de Moisés. Lei de Moisés, que é a Torá. Profetas, chamado de Neviim. E salmos, Ketuvim, é a Bíblia hebraica. Jesus fala da Torá, claro, aqui para nós traduziu assim, é como Jesus falasse para eles assim: vocês conhecem a palavra, e foi falado de mim na Torá, no Neviim e no Ketuvim. Eles entenderam, são os livros do judeu. Jesus fala: tudo o que aconteceu na minha vida está nesses livros, e vocês conhecem esses livros. Padre, o que é a Torá? A palavra Torá significa instrução, ensino. Na nossa Bíblia cristã católica chama Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Muito bem, você sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso para o judeu não chama Pentateuco, se chama Torá. Quando o judeu fala assim: nós conhecemos a Torá, é o nosso Pentateuco. Mas existe também o Neviim, que são os profetas. Tudo que os profetas falaram está nessa coletânea. Neviim é uma tradução de profeta para o português. E nós temos o Ketuvim, são chamados de escritos, são 11 livros. Aí tem Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos. Isto é a Bíblia hebraica. É como se Jesus falasse assim: toda a escritura falava de mim, todo o Antigo Testamento fala de mim. E veja o que acontece agora: abriu-lhes então o entendimento
para que compreendessem a Escritura. Gente, não é fácil compreender a Escritura. É preciso duas coisas: oração e estudo, estudo e oração. Os dois. Jesus tem na Bíblia o seu cumprimento, mas Jesus também é o intérprete da Bíblia. Ele não é apenas aquele que cumpriu a Escritura, ele é aquele que interpreta a Escritura. Aqui já está mais tranquilo, né? Eles já viram que é o Senhor, já comeu um peixinho, já está com um coração alegre, viu lá que as Escrituras falavam de Jesus. Aí é o final do Evangelho. A pergunta é, espero que alguém tenha essa pergunta na cabeça, os mais atentos: para que tudo isso? Não é? Ou Jesus tem tempo sobrando? Deixa aparecer para os discípulos, a paz, me dá um peixe, e ficar falando. Para que tudo isso? Porque o Senhor quer um povo, uma igreja que o testemunhe. E se nós não fizermos a experiência da paz que Ele nos dá, da sua presença na palavra, da sua presença na Eucaristia, isso é experiência. Me desculpe aqui a palavra, você será um católico de aparência. Você parece, mas não é. Dentro da igreja é, fora da igreja não é. O testemunho é por aquele que viu e que sabe que o que ele viu é verdade. O final do Evangelho é: vós sois as testemunhas de tudo isso. Como que eu vou testemunhar alguém que eu não conheço? Como que eu vou testemunhar alguém que eu não amo? Se um juiz fala com você assim: aconteceu uma coisa com um familiar seu, você vai ser intimado como testemunha. É vez ou acusação? Não, você é amigo do cara? Eu sou amigo. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Você sabe a verdade? Claro que eu sei. Então você vai testemunhar. Testemunho de defesa. O juiz pergunta para ele: você promete? Aqui no Brasil, acho que eu não falo isso não, né? Aqui não funciona. Mas nos Estados Unidos eles falam. Coloca a mão aí. Você promete falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Prometo. Sabe que perjúrio é crime, é cadeia, né? Sei. Então conte a sua história. Conte o que você viu. Aquela pessoa vai dar um testemunho. Minha pergunta é: como que ela vai testemunhar o que não viu? Então, quando Jesus fala que nós somos suas testemunhas, Ele está nos dando a paz. Ele está nos ajudando a interpretar as Escrituras. Ele está colocando o nosso coração à fé, para que possamos testemunhá-lo verdadeiramente. E eu quero finalizar esta pregação com o testemunho de todos vocês. Nós vamos agora dar o testemunho que o mundo precisa ouvir. Amém? Vamos ficar de pé então. Pega o folheto. Se você não sabe o testemunho de cor, você vai ler o testemunho. Qual é o testemunho que o mundo precisa ouvir? Nós que estamos aqui no santuário vamos ler. Você que está em casa, você vai encontrar esse testemunho na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos 3, do 13 ao 19. Nós temos a primeira leitura nas mãos. Esse é o testemunho. Está escrito assim na primeira leitura: naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo. Não, naqueles dias, né? E nestes dias. Não é Pedro, é Christian, Padre Christian. Qual que é o seu nome? Pode falar alto. Qual que é o seu nome? Escutei não, meu filho, você não tem nome não. Qual que é o seu nome? Pois é o seu nome aqui. É você que vai se dirigir ao povo, testemunhando o Senhor. E qual é o nosso testemunho? Então eu vou ler a leitura. A hora que eu falar dizendo, todos vamos ler juntos com voz forte. A primeira leitura é o testemunho que o mundo precisa. Mas quando eu ler assim: naqueles dias, ao invés de Pedro, nós vamos falar o nosso nome. Aí eu falo o resto, a gente dá o testemunho. Entenderam? No lugar de Pedro, diga o seu nome. Vamos para o testemunho que o mundo precisa. Vamos lá. Naqueles dias, se dirigiu ao povo, dizendo: qual é o testemunho? Juntos: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Fala a verdade agora. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo,
e pedistes a libertação para um assassino. Está falando de Barrabás aqui, né? Vós matastes o autor, enche o peito e fala alto, esse é o testemunho. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, este é o discurso que Pedro teve e que nós precisamos ter hoje. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. Jesus foi morto, mas Deus o ressuscitou, e todo aquele que nele crer e se arrepender será salvo. Esta é a proposta de Jesus para nós e a proposta da igreja para o mundo. Seja verdadeiramente uma testemunha de Jesus, anunciando a sua vitória, não somente com palavras, mas com a pregação da própria vida. Ao Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.